Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula do verão 2024. Nessa aula a gente vai continuar a falar agora vamos adentrar dentro de funções polinomiais, tá? Polinomiais e alguns exemplos que são trabalhados, que são abordados no ENC, tá? Então vejamos, tem um material aqui que foi produzido por Profimat há algum tempo, então vamos dar uma olhada nele, né? Esse material aqui foi de 2000 e lá vai fumaça, né? Mas é um material importante, né, ainda continua atual, tá? Então vejamos, ó, deixa eu ampliar aqui para a gente poder ver melhor. Deixa eu ver, peraí, só um instantezinho. Aqui, tá? Qualquer coisa vocês podem me perguntar pelo chat, tá? Então, habilitar para largura. Isso. Então a gente está aqui, funções polinomiais, né? Então, começamos com a definição, né? Então, a gente vai definir, eu já mencionei isso em aulas atrás, mas é bom dar uma pisada, né? Botar o pé no conteúdo que é visto, né? Ou pelo menos apresentado dentro do Profimat, né? Esse material foi, acho que foi no primeiro ano, quando o Profimat foi criado, né? A primeira turma, né? Então, diz que um P de R em R é uma função polinomial quando existem os números A0, A1, A n, tais que para todo x que pertence a R, tem-se que px. Repare, então existe uma sequência finita, tá? Alguns textos, alguns livros em álgebra gostam de dizer que existe uma sequência. Existe uma sequência de números que a partir de um determinado índice, a partir de um determinado n, e todo mundo é zero. Tá? Isso também é uma outra maneira de você dizer, né? Então, existe uma sequência finita de termos, tá? E aonde o enésimo termo ele é diferente de zero, para que você possa falar em grau, tá? Então, ó, repare, ele te dá aqui uma propriedade interessante, né? Já de cara, já se cita um exemplo de uma coisa que comparece inúmeras vezes, né? Que é essa divisão aqui, ó. Se você pegar um polinômio, né? Aqui, esse aqui, ó, tá vendo? Mas não é qualquer polinômio, é um polinômio com essas propriedades, né? Se você olhar bem, então o que que você vai ter aqui? Ó, repara, você tem x elevado a n menos um, tá? Então, se você pegar esse x menos alfa e jogar para o outro lado, então você está pegando, dividindo o polinômio x elevado a n menos alfa elevado a n por x menos alfa. Se você puxar pela memória, você pode aplicar algoritmo da divisão, né? Aplicar o algoritmo da divisão e encontrar essa expressão. Tem um processo chamado algoritmo de Brillouin-Ruffini, que você também pode escrever, né? Porque, na verdade, o algoritmo de Brillouin-Ruffini ele vai de encontro a você trabalhar que realmente interessa, que são os coeficientes, tá? Então, você escrever px igual a n, x elevado a n mais n menos um x. As manipulações, todas as manipulações que a gente faz do algoritmo da divisão, a gente faz aonde? Os coeficientes. Não no x, tá? Você dá uma pensada nisso, que isso aí é uma coisa razoável e interessante de você fazer uma reflexão sobre isso. Então, a gente vai dizer o seguinte, então, a gente pode caracterizar a divisibilidade. Então, dizemos, ó, aqui, ó, que x elevado a n menos alfa é divisível por x menos alfa. Uma outra maneira é você pensar no algoritmo da divisão e você vai ter o quê? Aplicou o algoritmo da divisão, apareceu um resto. Se esse resto for zero, você vai dizer que é divisível, né? Quando você efetua a divisão de um polinômio. Tudo bem? Tranquilos, né? Então, ó, vejamos, vamos lá, vamos recapitular. Agora, seja P uma função polinomial apresentada em asterisco, aquela função polinomial apresentada em asterisco. Então, para quaisquer x e alfa reais, repara, agora ele fez aqui pegou p de x e pegou o valor numérico calculado em alfa, tá? Pegou, tá vendo? Para qualquer x e alfa reais. Então,
P de x menos P de alfa, deu o quê? Dá essa expressão aqui, ó. Cada fator, tá vendo aqui essas expressões? Cada termo tem um fator que é divisível por x menos alfa. Como cada parcela do segundo membro é divisível por x menos alfa, podemos escrever que para todo x real, P de x menos P de alfa é igual a x menos alfa. E existe, então, uma função Q de x. Ok? Então, repara, você tem isso. Então, isso aqui é uma coisa que aparece aqui, né? Então, você vai percebendo. Ah, mas quem seria, então, o resto da divisão? Seria quando você pegou o polinômio P de x, dividiu por x menos alfa, quem seria o resto da divisão, pensando no algoritmo da divisão, seria exatamente o valor numérico da função calculada onde? Em alfa, que é a raiz daquele fator. Ok? Tranquilo? Tudo bem? Tá? Se P tem o grau N, tá? Isso aqui também é uma outra maneira, você pensar no algoritmo da divisão, pegar um polinômio, eu divido por x menos alfa, encontro um resto da divisão, ok? E um resto que tem que ter um grau menor, né? Maior, né? Igual a zero, maior ou igual a zero, mas menor que o grau que você tem. Aí, o que acontece? Quando você pega isso, aplicou o algoritmo de divisão, pera aí. Quando você faz x igual a alfa, falta te dar o valor. O resto da divisão tem que ser igual ao valor numérico da... Bom, mas é isso que a gente está obtendo aqui também. Então, isso aqui é uma outra percepção, né? Uma outra construção feita, tá? Então, vejamos, ó. Agora, ó. Vamos aqui recapitular, né? Preparar terreno, fazer isso aqui. Se P tem grau N e Q tem grau N menos 1, em particular, se alfa é uma raiz de P, isto é, se P alfa é igual a zero, então, se é uma raiz, eu posso fazer o quê? Dividir. E quando eu divido por isso, o resto da divisão vai ser zero. Então, existe um Q, né? Então, isto é, P de alfa é igual a zero. Então, P de x pode ser escrito da forma x menos alfa, Q de x, para todo x real. Ou seja, existe um Q, um polinômio Q. Tranquilo, tudo bem, tá? Então, isso aí. Claro que se você tem essa identidade, você tem que P de x é igual, você tem essa expressão, essa igualdade aí, você sabe que alfa tem que ser raiz de P de x, tá? Basta fazer uma substituição. Por isso que a gente, lembra que eu falei na aula passada? Tome cuidado com as palavras óbvias. Então, a recíproca aqui é óbvia, mas é óbvia por quê? Porque você faz a substituição, para x igual a alfa, por CB, tá? Então, tem que ser óbvio para todos. Para ser óbvio, tem que ser óbvio para todos. Tá? Então, você tem que visualizar isso, tá bom? E gosto desses textos porque ele sai muito do formalismo, não é do formalismo, mas assim, ele faz como se fosse uma conversa com o leitor, né? Então, portanto, alfa é uma raiz. Então, se alfa é uma raiz, isso é equivalente a p de x, ser divisível por x menos alfa. Ok, então se alfa é uma raiz do polinômio p de x, ele é a mesma coisa que ser divisível. Então, se você tem k raízes, vale o quê? Vale uma decomposição. Você tem uma decomposição com essa forma. Ah, professor, mas isso é importante para o ENC? Sim, muito, muito, tá? Por isso que eu estou enfatizando esse tópico, tá? Para a gente poder avançar, né? Tá? Então, antes de a gente poder fazer questões, a gente tem que ter essas coisas construídas na nossa mente. Porque você pode ter uma decomposição, tá? Onde alfa é uma função polinomial de grau n menos k, se p tem grau n. Daí, um resultado, ó, daí resulta que uma função polinomial de grau n não pode ter mais raízes, ó, uma função polinomial de grau n não pode ter mais raízes que o grau da função polinomial, tá? Não pode ter mais raízes, tá? Isso aí, na verdade, é um resultado muito importante dentro de álgebra,
tá? É um livro interessante para você poder ver esses resultados, assim, uma matemática com álgebra muito profunda é o livro do Adilson Gonçalves, tá? Introdução à álgebra. Apesar de ter o título Introdução à Álgebra, ele faz o quê? Ele faz uma construção é, muito boa, tá? E chega até a parte de teorias de Galois, tá? Então, isso aí, se você for estudar, querer estudar álgebra, né? Álgebra mais refinada, eu aconselho você pegar o livro do Adilson Gonçalves. Mas para os nossos objetivos aqui, isso aqui já está de bom tamanho, tá? Então, você dizer, ó, daí resulta uma função polinomial de grau n não pode ter mais que n raízes, tá? Que n raízes, né? Uma função polinomial de grau n não pode ter mais do que n raízes. Isso aqui já dá conta do recado, tá? Então, é isso aqui que é importante aqui, tá? Então, isso que a gente precisa dessa informação, tá? E isso aí não é uma observação, não é uma... aí que tá a diferença, tá? Isso não é óbvio, isso não é uma coisa, não é trivial de ser feito. Isso aí é apresentado de modo sucinto, né? Rápido, mas isso aí é uma informação importantíssima, tá? Então, se fosse você, eu grifava essa informação, tá? Porque é essa bagagem que a gente vai precisar, tá? Em muitos exercícios, tá? Então, uma função polinomial P chama-se identicamente nula quando P de x é igual a zero para todo x real, tá? Uma função polinomial P chama-se identicamente nula quando tem-se Px para todo x. Repara, isso também não, isso aí é uma coisa que também vai se confundir, né? Duas coisas, porque você tem, então você dizer que P de x é igual a zero para todo x real, identicamente nula, vai ser equivalente, né? Quando você está trabalhando com os números reais, você trabalhando com números reais, está dizendo o quê? Então, que os coeficientes têm que ser zero. Mas isso está ligado, isso aí está fortemente ligado ao fato de você estar trabalhando com uma sequência de números reais, tá? Então, cuidado, tá? Então, se for diferente do número real, pode dar problema, tá? Ah, mas aonde pode ser diferente? Aí eu vou ter que entrar em aspectos da álgebra, tá? Não especificamente nos complexos, ainda o complexo continua o mesmo processo. Mas, por exemplo, em corpos de característica, corpos finitos, isso dá problema, tá? A- então isso aí está ligado ao fato de você estar trabalhando com números reais. Então, uma função polinomial P chama-se identicamente nulo quando Px é igual a zero para todo x real, tá? Isso vai acontecer quando? Em que situação? Vai ser quando a sequência, né, que constitui dos coeficientes, ela for nula, tá? Então, isso é um aspecto importante que eu estou enfatizando aqui. Então, para todo x real, nesse caso, P tem uma infinidade de raízes. Todo número real é uma raiz. Então, nenhum número natural de grau n de P, então nenhum número natural n é grau de P, a fim de não contradizer o resultado acima. Por isso que a gente está dizendo lá no início que o AN tem que ser diferente de zero. A n tem que ser... Então, um polinômio de grau do zero é um polinômio de uma função constante e essa constante tem que ser diferente de zero. Se for zero, aí a gente não tem uma classificação. A gente não classifica como polinômio. Porque polinômio tem que ter grau. Para ter grau, tem que ter o coeficiente do termo dominante tem que ser zero. Se for no último, no caso mais simples, que é o caso da função constante, a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter diferente de zero para a gente poder falar que é de grau zero, tá? Então, cuidado com uma fala. Então, nenhum número natural n é grau de P, e a fim de não contradizer o resultado acima. Isso significa, vamos ver? Isso significa que na expressão P de x a n, x elevado a n, mais reticência, mais a1x, mais a0, são todos os coeficientes a n menos 1, a1 até a 0, a sequência, são iguais a zero, aquilo que eu tinha falado anteriormente, tá? Isso significa que esses são zero.
tá? Então, concluímos que a única função polinomialmente nula é do tipo que é esse aqui, tá? Se não tivermos tivermos a letra da definição, a função polinomialmente nula não tem grau, pois nenhum dos seus coeficientes é diferente de zero. Bom, eu já tinha antecipado isso, e a gente tem que atentos à definição. Então, a definição está ligada a isso, tá? Tá ligada a esse contexto. Se nós tivermos, né, atento à definição, é isso, tá? E é isso que a gente vai trabalhar. A gente trabalha com o quê? Com definição, né? E essa definição nos diz isso, tá? Dadas as funções polinomiais P e Q, completando com zero, se necessário, os coeficientes que faltam, podemos escrevê-las sob essa forma. Tá, peguei aqui P de x, tá, P de x. Se tiver grau zero, ok. Se não tiver, você sabe que o grau de uma tem que ser maior, então, maior ou igual que o grau da outra. Se for igual, ok. Se não for, um tem que ser maior. Completa com zeros. Completei com zero, então eu posso escrever da mesma forma. Repara, não quer dizer que tem o mesmo grau, porque eu completei com grau zero, tá? Então, eu completei com um grau zero, não, perdão, completei com zeros, só para a gente poder ter, tá? Mas, repara, porque a gente não está dizendo que o AN e nem o BN são diferentes de zero. Então, dizemos que 2, ó, suponhamos que PX é igual a Q de X. O que vai acontecer? Então, o AN tem que ser igual ao BN e aí fora. Aí vai em todos, né? Então, para todo x real, ou seja, que P e Q sejam funções iguais, então a diferença é uma função identicamente nula, né? Então, se você tiver P de x, P de x igual a Q de x, faz a diferença. Ao fazer a diferença para todo x, então essa diferença tem que ser zero. Ora, então se essa diferença é zero, tem-se que, ó, que esse aí, que é o polinômio que dá, dada a diferença, esses coeficientes têm que ser o quê? Identicamente nulo. Isso aí tem que ser o quê? Esses coeficientes têm que ser o quê? Todos zeros. Se são todos zeros, então eles têm que ser iguais, tá? Portanto, as funções polinomiais P que assumem o mesmo valor para todos, se somente C tem os mesmos coeficientes, tá? Então, se tem os mesmos coeficientes, então as funções P e Q, elas são consideradas, elas são iguais, tá bom? Então, como no caso das funções quadráticas, bom, tem os mesmos coeficientes. Agora, vejamos, olha um comentário que ele faz. Como no caso das funções quadráticas, existe uma diferença sutil entre o conceito de função polinomial e o conceito de polinômio que apresentaremos agora. Vejamos, a função polinomial, a gente viu a definição, tá? Um polinômio é uma expressão formal do tipo isso aqui, tá vendo? P de x, a n, x elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1. Isso aqui é um polinômio, onde é uma lista de ordenadas de números reais. E x é um símbolo, e esse símbolo aqui é variável, aqui ele dá uma nomenclatura de indeterminada. Aonde a gente vê isso? Se você for pegar o livro de introdução à álgebra do Adilson, ele faz uma coisa parecida com isso, tá? E mais do que isso, porque ele vai considerar uma sequência infinita, que a partir de um determinado ponto, todo mundo é zero. Determinado, e aí seria o grau. Aonde era diferente de zero, determina o grau do polinômio, tá? Então, é uma lista de ordenadas de números reais, e x é um símbolo chamado uma indeterminada. E esse x elevado aí é uma abreviatura dos produtos. Em essência, um polinômio P de x é o mesmo acima, P de x é o mesmo que a lista de ordenadas dos seus coeficientes. Espera aí, vamos lá. Ó, tem a função polinomial e o polinômio. O polinômio, você está. Não sei se eu deixei claro isso, mas ele vai estar ligado ao quê? A sequência dos seus coeficientes. Tá vendo? A zero, a um, a n menos um, a n. Tá ligado a isso.
Então, você trabalha com isso, tá? Então, ó, é o mesmo que a lista da ordenada de seus coeficientes. Ao escrevê-lo de maneira acima, estamos deixando explícita a intenção de somar e multiplicar polinômios como se fossem funções polinomiais, usando a regra da potência. Então, por definição, se você tem aqui, ó, vamos ver já, ó, dois polinômios, eles serão idênticos se tiverem o quê? Vamos colocar por definição. Dois polinômios são idênticos se tiverem os mesmos coeficientes. Cada polinômio, ele pode corresponder o quê? Definir assim, faz corresponder uma função polinomial. Essa correspondência polinômio e função é sobrejetiva. Tá? Olha a bagagem que a gente está colocando aqui, o aparato que a gente está dizendo aqui, está linkando com a ideia de sobrejetividade, então você está criando uma relação, uma relação, que essa relação é uma função, polinômio, função polinomial. Ela é sobrejetiva. Isso quer dizer o quê? Né? Isso aí quer dizer o quê? Então, se você tem aqui polinômio e função polinomial, ok, mas você pode ter mais coisas. Vejamos. Pela própria definição dessas funções. A discussão que fizemos acima sobre os coeficientes de funções polinomiais iguais significa que polinômios distintos correspondem a funções polinomiais distintas. Logo, trata-se de uma correspondência biunívoca. Ok? Então, é uma coisa interessante, né? Repara, tá? Por esse motivo, não há necessidade de fazer distinção entre o polinômio P e a função polinomial P barrado. Ambos serão representados pelo mesmo símbolo e serão chamados indiferentemente de polinômio ou função polinomial. Além disso, diremos que a função p de x, sempre que não houver perigo de confundi-la com um número real, em que o valor que ela é assumido num ponto, num certo ponto x. Repara, vou até ler de novo. Por esse motivo, não há necessidade de fazer a distinção entre o polinômio p e a função polinomial. Porque como você trata de uma função bionívoca, né? Uma bijeção, trata-se de uma bijeção, não há necessidade de fazer uma distinção entre o polinômio e a função polinomial p barrado. Ambos serão representados pelo mesmo símbolo p e serão chamados indiferentemente de polinômio e função polinomial. Além disso, dizemos que a função p de x, sempre que não houver perigo de confundi-la com um número real. Então, p de x, ok. P de x, polinômio, tá ligado? A indeterminado. Se não tiver perigo de associar isso ao número real, que é o valor assumido, ou seja, a valoração da função em x, tá? Determinando o polinômio a partir de seus valores. Vejamos, ó, vamos lá. O que isso quer dizer? Determinando um polinômio a partir de seus valores. Um polinômio de grau n, né, é dado quando se conhece seus n mais 1 coeficientes. Tá? Começa no zero, ou a 0, ou a 1. Então, um polinômio de grau n é dado quando se conhece os seus n mais 1 coeficientes. Segundo a boa prática matemática, nossa, segundo a boa prática matemática, para determinar n mais 1 números é necessário, muitas vezes, e suficiente ter n mais 1 informações. No nosso caso, vale o seguinte resultado. Dados n mais 1 números reais distintos, x0, x1, xn, fixados arbitrariamente, e valores y0, y1, existe um e somente um polinômio de grau menor ou igual que n. Nossa, interessante, né? Então, você tem aqui, ó, p de x0, y0, p de x1 igual a y1, p de xn igual a yn, tá? Então, ó, a parte somente 1 decorre imediatamente do que foi visto na seção anterior, pois se P e Q são polínomos de grau menor ou igual, que assumem os mesmos valores de n mais um ponto distintos, então a diferença P e Q é um polinômio de grau. Quer dizer, ele está linkando aqui as coisas que ele faz antes, tá? Esse texto aqui, ele preparou o terreno e agora está usando as informações que ele que ele está usando as informações que ele forneceu antes para poder tirar conclusões, tá? Então, ó, decorre imediatamente do que foi visto na seção anterior, pois se P e Q são polínomos de grau menor ou igual a n, que assumem os mesmos valores em n mais um pontos distintos, então a diferença P menos Q é um polinômio de grau com n mais um raízes. Logo, P menos Q é igual a zero. Se P menos Q é igual a zero e P é igual a Q.
a existência de um polinômio P de grau menor ou igual a N, que assume valores prefixados em N mais um pontos distintos, dados, pode ser provado de duas maneiras diferentes. Veja, agora ele vai te dar as maneiras. A primeira delas segue as mesmas linhas do caso N igual a 2. Isso aí já está fazendo link no capítulo anterior, tá? Mas aqui nessa situação. E consiste em resolver um sisteminha. Olha aqui, tá vendo? Joguei o polinômio, tá vendo? E foi jogando. Você tem essas informações. Resolver um sisteminha. Pera aí, onde a gente viu o sistema? Pensa comigo, na aula anterior, não caiu uma questão justamente que caía no sisteminha? Somente ó, fazendo o link, somente um sistema. Esse sistema, no qual as quantidades conhecidas são as potências sucessivas de x0, tem sempre a mesma, tem sempre solução única, quando n mais 1 são 2 a 2 diferentes. Tá, o seu determinante, ó, é diferente de zero. Se você pega o determinante dos coeficientes, ele vai ser diferente de zero, então vai possuir uma única solução, né? Outra maneira de provar que existe um polinômio de grau n, assumindo n pontos valores, consiste em exibir explicitamente esse polinômio usando a chamada fórmula de interpolação de Lagrange. Tá? Não vamos entrar nesses detalhes técnicos, né? Mas aqui tem a fórmula de interpolação, tá? Apresentamos a seguir polinômios que resolvem, destacando n igual a 1, n igual a 2. Tá? Isso aqui é um pouquinho de decoreba, mas aqui tem a fórmula, tá? De interpolação de Lagrange, que apresenta para n igual a 1 e n igual a 2. Pode ser usado. É, focando aqui no Encke, na maioria das vezes, para não dizer em sua totalidade, comparece essa versão aqui, esse tipo de solução, soluções envolvendo o sistema, que é muito mais prático. Por exemplo, se você tiver um polinômio pequeno, grau 2, 3, 4, fazer o sistema é muito mais prático para você resolver, tá? Então, você resolver o sistema, eu acho muito melhor do que você fazer via interpolação, tá? Mas ele te fornece esse mecanismo aqui, tá? Então, vejamos. Essa fórmula de interpolação de Lagrange, vê-se imediatamente que o polinômio P de x aí definido cumpre as condições. Tem as condições requeridas, tá? Mas assim no Encke, eu nunca vi ninguém resolver, nenhum dos gabaritos oficiais trabalha com isso. É interessante você ter isso aqui como cultura, né? Tá? Ou tentar resolver também por isso, não sei. Eu, tá? Esse polinômio tem grau menor ou igual a n, mas seu grau pode ser perfeitamente se qualquer número inteiro entre 0 e n. Por exemplo, se pusermos x igual a 0 menos 1, x igual a 1, 0, x2 igual a 1, x3 igual a 1, e procurando um polinômio de grau menor ou igual a 4, ele vai assumir os valores menos 7, 1, 5, 11 e 25, respectivamente. E obteremos esse p de x utilizando a interpolação de Lagrange. Ele já te dá o, o polinômio, né? Em si, os dados n mais um ponto distinto, procurando um polinômio de grau menor, que se anula em todos esses pontos, a fórmula de Lagrange nos dará um polinômio identicamente nulo, o qual, segundo a nossa definição, não tem grau. Exceções como essa, e como várias outras que ocorrem quando se estudam polinômios, tornam conveniente atribuir ao polinômio identicamente nulo o grau menos definido. Por exemplo, a convenção, nossa, uma convenção meio pesada, né? Mas, enfim, tá? Sem exceções, gráficos de polinômios, tá? Então, gráficos de polinômios. Então, aqui, toda essa bagagem aqui, tudo isso aqui foi falado porque você tem o quê? Em muitos dos exemplos, muitas situações em que você tem isso, ó, dados n mais um números reais distintos, eu acho que é isso que fica dessa parte aqui, tá? Dados n mais um números reais distintos, x0, x1, xn fixados arbitrariamente, é, os polinômios, os valores y0, y1, existe somente um polinômio que isso aqui acontece, tá? Então, repara, eu tenho, assim, é muito mais prático, né? Eu acho que muito mais, as soluções que são apresentadas via sistema, eu acho que são melhores do que você usar, claro, não tô descartando, né? Mas eu acho que é muito mais prático você usar esse tipo de solução, tá?
Bom, gráficos de polinômios. Quando se deseja, né, traçar ao menos aproximadamente o gráfico de um polinômio, certas informações de natureza geral são de grande utilidade. Bom, vejamos, ó, vamos recapitular aqui, vendo situações. A gente sabe o gráfico da função constante. A gente sabe o gráfico da função de primeiro grau. A gente sabe como é o gráfico da função de segundo grau. A gente sabe como é o gráfico da função polinomial de grau 3, que se assemelha a um S deformado. Agora, a gente vai te dar algumas informações, tá? Então, vejamos algumas delas. P de x igual a n vezes x elevado a n, um polinômio com a n diferente de zero, tá? Se n é par, então, para x suficientemente grande, px tem o mesmo sinal de an. Repara, se n é par, então para x suficientemente grande, p de x tem o mesmo sinal de an. Razoável, né? Porque é dado um polinômio, o termo dominante, né? Então, no infinito, o termo dominante vai ser o termo de maior grau, tá? Então, a n. Se a n é para x muito grande, então se a n for positivo, tem o mesmo sinal. Se for o contrário, mesma coisa. Esse sinal é, portanto, o mesmo, não importando se x é menor ou igual a zero ou x maior ou igual a zero, tá? Desde que x seja suficientemente grande. Pessoal, isso aqui é para você falar de gráfico, falar de limite, sem falar de fundamentos do cálculo, né? Tá? No ENC não comparece, acho que nunca compareceu esse tipo de. Aqui quando já compareceu, não posso dizer com 100% de certeza, mas acho que nunca compareceu esse tipo de argumento. Posso estar errado, tá? Se, entretanto, n é ímpar, px tem o mesmo sinal de an para valores positivos muito grandes e sinal oposto. Tá, tudo bem. Para x ainda mais infinito, mesmo valor, x menos infinito, sinal oposto. Ok. Em ambos os casos, quando x cresce ilimitadamente, px também cresce ilimitadamente. Tá? Então, isso aí é um comportamento. Se a gente olhar para a função x ao cubo é ímpar. Então, no mais infinito, vai ser positivo. No menos infinito, vai ser negativo. Se for menos x ao cubo, no mais infinito, vai ser o quê? Vai ser negativo e no menos infinito vai ser positivo. Então, o gráfico vai vir de cima. Então, essas informações, é isso que está dizendo aqui, de modo sutil, né? Então, para valores de x, o é dominado pela maior potência, tá? Então, você olhar isso aqui no comportamento infinito vai ser dominado pela maior potência, tá? Então, vejamos, ó. Função de identidade, função x ao cubo, função aqui. Função x ao cubo é o quê? É um S deformado que você corta pelas raízes, né? Então, aqui tem um exemplo, uma situação. Uma outra situação é essa aqui, ó, x à quarta menos 3x ao quadrado. Então, vai vir o quê? No menos infinito e no mais infinito, não importa. Vai vir de cima, de x à quarta. Então, você vai ter o quê? X à quarta. O comportamento no infinito vai ser semelhante à função x à quarta. É isso que está dizendo. Vai ter o mesmo sinal, tá? Mas isso para valores o quê? Que são suficientemente grande, x suficientemente grande, x ainda mais infinito, x ainda menos infinito também, por ter uma potência par, tá? Outra informação útil diz a respeito à comparação entre os dois polinômios. Se o grau p é maior que o grau q, então para todo valor absoluto suficientemente grande, então tem-se que o módulo de p de x é maior que o módulo de q de x. Vamos ler atentamente isso de novo. Outra informação útil diz respeito à comparação entre dois polinômios. Se o grau de p é maior que o grau de q, então para todo x com valor absoluto suficientemente grande, tem-se que o módulo de p de x é maior que o módulo de q de x. Tá, tudo bem. Se o grau for maior, né? Porque você aplica aqui, tá? A desigualdade, você vai. É isso, tá? Mas a diferença entre eles pode se tornar tão grande quanto você queira, desde que tome x suficientemente
grande. Isso aí é uma informação pertinente, né? Ele dá um exemplo aqui, ó. Um exemplo extremamente simples dessa situação ocorre para x igual ao quadrado, x ao quadrado e x à sexta. Bom exemplo. Para x entre 0 e 1, aí no módulo entre 0 e 1, você aumenta a potência, o que que vai acontecer? Diminui o valor. Mas se for maior do que 1, x à sexta supera. Então, essa é a preocupação. Quando o módulo de x é bastante grande, x à sexta é muito, ó. Quando x é bastante grande, x à sexta é muito, muito maior do que x ao quadrado. Veja a ilustração da próxima página, tá? Mas um dado relevante ao traçar o gráfico de um polinômio é a localização de suas raízes. É claro que por motivo de continuidade, a gente sabe o quê? Bom, porque tem que ter sinais raízes, tem que ter uma mudança de sinal. Então, tem o x1, tem o x2, então uma raiz tem que estar no meio. Essa observação assegura que o polinômio do polínômio de grau ímpar possui pelo menos uma raiz real. Tá? Passa o limite, né? Quando você olha o limite, você sabe que o limite no infinito vai ser o quê? Uma potência, um polinômio de grau 3, digamos. Polinômio de grau 3, passa ao infinito. Ao passar ao infinito, você vai ter o quê? De um lado vai ser positivo, aí do outro vai ser menos infinito. Então, existe um elemento x, x1, que é negativo, e um x2, que é positivo. Pô, mas por continuidade, e isso a gente utiliza o teorema do valor intermediário, a gente consegue assegurar o quê? Que existe um elemento no meio. Repara que a fala do texto, ele não lança mão, não, ele toma cuidado com a escolha das palavras, tá? Para não, ele coloca apenas por continuidade, porque ele não quer mencionar isso, tá? Que isso é outra disciplina, tá bom? As raízes dos polínômios de grau 2 foram expressas como em função dos coeficientes. Ah, e agora tu conta uma historinha, né? As raízes de polinômio de grau 2 foram expressas em função dos coeficientes há milênios. Durante a Renascença, em meados do século XVI, foram obtidas fórmulas para exprimir, mediante radicais, as raízes de polinômio de terceiro grau. Um outro exercício interessante você calcular as raízes de um polinômio de grau 3, né? Um exercício, tem uma forma, uma expressão toda. É interessante que você tem que fazer uma jogada algébrica nesse processo, tá? Tá? É, então, as raízes dos polínômios do terceiro e quarto grau em função dos coeficientes. Na verdade, essas fórmulas têm pouco mais do que mero valor teórico, são demasiadamente complicadas para serem de uso computacional. Ok, tá? O método que se usa atualmente para determinar as raízes de um polinômio P, localizado no intervalo AB, quando se sabe que PA e P têm sinais opostos, não se baseia em fórmulas fechadas, como que foram obtidas para a equação de grau menor ou igual a 4. Em vez disso, esses métodos baseiam-se em algoritmos aproximados. Aí adentra dentro do cálculo numérico, tá? Então, em vez disso, aí você tem que fazer o quê? Algoritmos aproximados, método de Newton, tá? Isso aí já entra dentro do cálculo numérico, tá? Então, em vez disso, esses métodos se baseiam em algoritmos aproximativos, os quais instruem passo a passo como proceder para obter uma sequência de números, tá? Tais que, deixa eu ver, vamos ler aqui, né? Em vez disso, esses métodos baseiam-se em algoritmos aproximativos, os quais instruem passo a passo como proceder para obter uma sequência de números x1 a x2, uma sequência de números x1 até xn, né? Uma sequência infinita. Tais valores px1, px2, pxn estão cada vez mais próximos do zero. Por exemplo, um algoritmo grandemente eficiente para obter uma raiz da equação p de x é o método de Newton, que lhe é dado abaixo. Ah, repara, ó. Segundo esse método, x1 é o valor próximo da raiz. E depois você vai construindo a sequência. A sequência é x1, x2, xr, de modo que é, reais obtidos pela fórmula interativa. Tem como limite uma raiz de p de x. Legal, né? Mas aqui, cara, isso aqui é o conteúdo de MA, deixa eu ver. Esse aqui é o conteúdo de MA11, né? É o de números, né? Funções, perdão. Os termos xn têm uma sequência que aproxima bastante rapidamente do limite. Um caso particular do método de Newton já era conhecido pelos babilônios,
que calculava a raiz quadrada, ou seja, a raiz quadrada de uma equação. Através dessa, os babilônios já calculavam a raiz quadrada através dessa expressão aqui. Ok. No denominador da fórmula Newton, aí tem aqui, P' x representa a derivada do polinômio, a derivada formal. Então você tem o polinômio e agora você tem a derivada formal, que é por definição, tá? Então, como a gente não tem as ferramentas de derivada, não foram apresentadas, ele coloca aqui como uma observação, tá? Esse P' de x é a derivada, tá? Então, uma cultura, né, que a gente está adquirindo aqui esse exemplo aqui, ele fornece aqui, ó, mostrando como é eficiente o método de para achar as raízes reais de uma equação algébrica. Para isso, consideramos a equação P de x igual a zero, onde P de x é o polinômio. Então, repara, 5x à quarta, calculou a derivada, começando observando aqui, ele encontrou dois valores, tá? Então, começou aqui. Então, ele começou no 1 e no 2 positivo. Então, ele começou, ó, pegou a raiz, tomando x igual a 2. Depois, começou a fazer um processo aqui. Com paciência, uma calculadora, uma boa calculadora, né? Poderíamos prosseguir, mas não há necessidade. É uma excelente aproximação, tá? Para mais detalhes teóricos, ele pede para consultar o Elinho, né? Em Análise Real, volume 1, página 110, para exercitar as contas com isso. Tranquilo, pessoal. Aqui tem exercícios, né? Ó, vejamos, ó. Isso aqui é MA11, ó, tá vendo? MA11, isso aqui era o material que era utilizado há 10 anos atrás, antes dos livros, né? Pô, agora eu me senti velho. É. Seja um P de x, P e P de x polínômio não identicamente nulo, tais que o grau seja, prove que existe um polínômo Q de x aqui. Ah, isso aqui, algoritmo da divisão, algoritmo da divisão. Se você olhar lá no livro do Introdução à Álgebra, tem isso. 2, 2, prove a unicidade do quociente do resto. Isso aqui também. Então, lá tem o algoritmo da divisão, quando ele é apresentado, ele mostra a existência. Então, no exercício um, esse exercício um, ele tem a existência e no 2 a unicidade. Aqui diz que o número real alfa é uma raiz de multiplicidade m do polinômio p de x quando se tem isso. Legal, tá. Prove que de x, m igual a 1, somos de raiz simples ou dupla. Tudo bem, isso aí a gente já sabe. Prove que alfa é uma raiz simples, sei somente C, P de zero e P' de zero igual a zero, sei somente C, tá? Alfa é uma raiz simples. Se é uma raiz simples, então é, divide. Então você faz a conta aqui e utiliza o algoritmo da divisão, você encontra aqui. Aí, aí, aí mostra que a derivada é diferente de zero, que é uma raiz simples. Como não tem outra raiz, prova também que alfa é uma raiz dupla, PX sei somente C. Mesmo processo. Você aplica aqui, ó, pega o polinômio, divide duas vezes pelo fator x menos alfa. Ao dividir, depois você aplica a derivada, tá? Então você vai chegar a essas duas informações, porque não vai desaparecer, tá? Regra do produto para derivadas. Vamos ver. Certo ou errado? Alfa é raiz dupla de p de x, sem somente ser raiz simples de p' de x. Determine o polinômio p de x de menor grau possível. É, tá, certo ou errado? A alfa é raiz dupla de p de x. Sim, vai ser. Por quê? Pelo exercício 3, tá? Então, pelo exercício 3, a parte final do exercício 3 já te resolve, tá? E aí, o exercício 3 pode generalizar isso. Dá para generalizar para M, né? Então, tenta fazer isso. Certo ou errado? Alfa é raiz dupla de p de x, sei somente ser raiz simples de p' de x, tá? Aqui. Ó, um exercício interessante. 5. Determine o polinômio p de x de menor grau possível, tal que você tem P1, P2, P1 igual a 2, P2 igual a 1, P3 igual a 4, P4 igual a 3. Então, você tem quatro informações, então, no mínimo, no menor,
tem que ser um polinômio de grau 4. Então, você tem um sistema que você tem que determinar isso. Substitui, tá? Para você poder encontrar e ganha um sistema de quatro equações e quatro incógnitas para encontrar os coeficientes. É o que tinha dado no exercício anterior. 6. 6 é P de x, um polinômio de grau n, número ímpar. Ah, claro, eu tô comentando aqui, pessoal, mas não estou fazendo conta nenhuma, tá? Que eu só estou revisitando aqui, e como está aqui no material, a gente passa aqui, né? Então, aqui, vejamos. É, tá. 6. P de x, um polinômio cujo grau n é um número ímpar. Mostra que existem números reais x1 e x2 tais que isso, tá? Você usa aquela ideia de limite, tá? Então, para x suficientemente grande, você vai ter o quê? O módulo de x suficientemente grande, então você vai ter que ele vai ser dominado porque pelo, pelo sinal, então vai ser positivo. Tá. Então, um polinômio cujo grau n é um número ímpar. Depois negativo, no menos infinito, tá? Ou vice-versa, tá? Então, pelo teorema do valor intermediário, grau ímpar admite pelo menos uma raiz real. Mostra que se n é um número par, então p de x é igual a x elevado a n, isso aqui, não possui uma raiz real. Uhum. Boa pergunta. Mostra que se n é par, como é que faz isso? Não possui raiz real. E aí? Isso aqui eu tô me ocorrendo apenas o pensamento lá de Teoria dos Anéis, né? Você faz uma jogada aqui para mostrar que ele é irredutível em R, tá? Mas qual o argumento? Se N é par, hum, e aí? Tem que dar um exemplo? Será que é isso? Não possui raiz real. Se N é par. Deve ser isso, né? Não, não é isso. Enfim, vamos pensar. Depois vocês, quem conseguir, depois me fala, tá? Deve ser alguma coisa, né? Ah, suponha que tem uma. Ah, verdade. Suponha que tem uma raiz. Uma raiz real. Se tem uma raiz, então a gente pega e faz a divisão. Depois calcula a, a derivada. Pensa em algoritmo de divisão. Acho que sai por algoritmo da divisão. Suponha que tenha uma raiz. Suponha por contradição. Quando a gente não tem uma coisa assim, então está dizendo que não seja, então suponha que seja, que tenha uma raiz real, tá? Então suponha que tem uma raiz real, então faz a divisão, se tem uma raiz real, é isso, e utiliza algum argumento acima que a gente usou, né? Tá? Da derivada, eu acho que é o exercício, tenta usar o exercício 3, tá? Quem conseguir depois me fala, tá? Tomando x igual a 3, use a relação de recorrência para calcular a raiz 5. Isso aí para fazer a aproximação para o algoritmo, né? Então, use a relação de recorrência para calcular a raiz quadrada de 5, tá? Com três algoritmos. Então, aqui vai te dar... É um processo de conta, né? Calculadora, usando o método de Newton, estabeleça um processo interativo para calcular. E aqui também. Aqui tem aplicar o método de Newton que a gente fez acima. Então não é tão difícil também não. Só aplicar um processo, olhar a definição e ajustar para dar o que a gente quer, tá? A gente não quer calcular a raiz cúbica de um número A. Então é só aplicar o método de Newton, pegar as informações do método de Newton, aquela fórmula, aí ajustar aqui para a gente poder enquadrar no que a gente quer. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tranquilo, deixa eu fechar aqui. Então, aqui foi um materialzinho, né? Um material de apoio. Ele é bem antigo, né? Mas ele serve para um, um apoio, né? Ele é curto, ele tem 13 páginas. A gente comentou ele nesse primeiro momento aqui, tá? E eu vou botar ele lá no Cigar para vocês, tá bom? Então, deixa eu só fechar aqui. Então, pessoal, vamos. Peraí, fechar aqui. Eu vou dar uma pausa aqui e a gente vai voltar daqui a uns 5 minutinhos, porque eu vou pegar um café, tá? E tem intervalo aí para vocês, que essas aulas assim online, essas aulas que você tem muita informação,
Fica fácil para o professor e ruim para o aluno, porque você passa muita informação, mas tem que dar um tempinho, tá? Então, pessoal, vamos fazer um intervalo de uns 5 minutos, só para a gente poder pegar um café. Pode ser? Ou vamos fazer o seguinte, Pode ser. pode ser, né? Então, 11 horas a gente volta, tá? Eu vou deixar aqui aberto e vou dar pausa à gravação, tá bom? Então, 5 minutinhos de intervalo para tomar um café. Ok. Valeu, pessoal. Valeu. Olá, pessoal. Retornando. Nesse retorno, a gente vai falar agora, fazer alguns exemplos, né? Algumas aplicações, tá? Eu prometo que vai ser breve, não vai ser muito demorado, não. Tá bom? Então, vejamos. Ó. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu ver. Cadê? Tá aqui. Vê se apareceu para vocês. Apareceu. Então, aqui, vamos lá. Deixa eu ampliar aqui para a gente poder visualizar melhor. Deixa eu ver. Aqui, vamos ver. Então, aqui, por exemplo, olha esse problema agora, tá? É um problema pensado, né? Ele coloca uma definição, tá? E então, muito, como é que eu vou dizer? Qual a palavra? Ele é similar à estratégia daquele texto anterior, né? Aquele texto que a gente estava lendo, tá? Ele colocou uma definição e fez agora dois itens, duas condições, duas propriedades, tá bom? Então vejamos, ó. Dizemos que dois polinômios p de x e q de x são tangentes para x igual a r, quando p de x menos q de x é divisível por x menos r ao quadrado. Bom, se você olhou aquele texto anteriormente, né, você vai perceber que essa questão aqui, ela tem alguma coisa a ver com aquele texto, tá? Foi por isso que, então, uma das razões da gente ter falado dele, né? Então, ó, vamos lá. O que querem? O que a questão efetivamente quer que a gente prove? Mostre que P de x, ó, a gente dá dois polinômios com duas características específicas, um polinômio de grau 2, outro polinômio de grau 1, eles são tangentes para x igual a r. Então, esses polinômios, ó, tá vendo? No polinômio de grau 1, ele tem os coeficientes, eles são escritos em termos de expressões envolvendo os coeficientes do primeiro polinômio, tá? Então não é qualquer polinômio, são dois polinômios e eles querem mostrar que eles são tangentes para um x e r, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Bom, a gente vai aplicar a definição. Então, o primeiro passo, ó, dizemos que dois polinômios p de x são tangentes para x igual a r quando a diferença é divisível por x menos r. Então, vamos fazer isso. Vamos olhar isso, a diferença, né? E ver o que é que dá, tá? Então, ó, a solução de A. Aí, no segundo, vamos ver o segundo. Seja p de x, um polinômio de grau n maior ou igual a 2, a 1, enquanto o polinômio de grau 1, que é tangente, então é parecido com o anterior, uma leve alteração, uma leve modificação, tá? Então, vejamos, tá? Então, a gente tem que encontrar, aqui ele te dava a expressão do polinômio de grau 1, agora ele quer que você encontre esse polinômio de grau 1. Encontre essa expressão em termos dos coeficientes do primeiro polinômio, né? Então, vejamos, vamos calcular aqui a diferença, vamos brincar, né, com as expressões, né? Vamos ajustar. Então, vamos escrever aqui. Peguei, escrevi, fiz a diferença, reduzi o mesmo, os termos semelhantes, são meus termos semelhantes. E aqui cheguei a essa expressão aqui. Repare uma coisa importante, o que deu aqui? O que apareceu aqui para a gente, pessoal? Repara, olha ali. Se você olhar atentamente, a quarta linha aqui, ó, tá vendo?
2, 3, 4. Deu um produto notável. Então, era essa a jogada, né? Apareceu esse produto notável e o Rzinho aqui em questão, né? Então, é tangente, ó, apareceu A igual a x menos R ao quadrado. Então, era o quê? É um item que era apenas você fazer a diferença e identificar um produto notável, tá? Um item que é você identificar a diferença é você identificar, fazer a diferença e você encontrar um produto notável. Ponto. Encontrei, logo x menos r divide a diferença. Então, eles são tangentes. Agora, vamos ver. Agora tem que fazer um processo que é parecido. Encontre um polinômio de grau 1. Então, para dizer qual é o polinômio, eu sei qual é a indeterminada, eu sei qual é o x, né? Agora eu preciso dos coeficientes. Preciso do coeficiente angular e coeficiente linear. É isso que eu preciso determinar, tá? Então, vamos escrever isso. Ó, seja mx mais n. Queremos mostrar que x ao quadrado, por que x ao quadrado divide? É porque, ó, é x igual a zero, é tangente para x igual a zero. Então, eu tenho que demonstrar o quê? Que x ao quadrado, porque se o r é zero, então eu tenho que mostrar o quê? Que a diferença é divisível por x ao quadrado. Então, ó, olha o esqueminha de você escrever o que você quer demonstrar, tá? Queremos encontrar m e n de forma que x ao quadrado divide px menos qx, ok? Então, ó, peguei aqui, somei os termos semelhantes, né? Ó, queremos encontrar que mn de forma que x ao quadrado divida x. Então, né? Vamos botar aqui, vamos melhorar isso aqui, né? Desenhar, né? Ponto, ponto. Então, minha letra horrível que travou aqui o computador. Então, observe a diferença. Vou combinar os termos semelhantes. Aqui, ó, repara, somei, ficou A1 menos M vezes x, entre parênteses, vezes x, A0 menos N. O restante, eu consigo colocar o x ao quadrado em evidência. Espera aí. X ao quadrado, coloquei em evidência. Então, x ao quadrado, eu preciso o quê? Que x ao quadrado divida a diferença. Se x ao quadrado divide a diferença, eu tenho que ter o quê? O resto tem que ser esse. Se eu quero que x ao quadrado divida a diferença, esse resto que sobra. Quem sobra nessa expressão? Tem que ser identicamente novo. Estranho? Vou repetir. Queremos encontrar mn de forma que x ao quadrado divida p de x menos q de x. Essa é a nossa hipótese. Fiz a diferença. Encontrei, eu escrevi a diferença como sendo o quê? A soma de duas expressões. Vou até marcar aqui para a gente poder visualizar aqui, ó. Ó, ó. Com um verde. Tá vendo? Olha essa expressão em verde. Ela não é divisível por x ao quadrado? Eu sei que a diferença divide x. Eu sei que p de x menos q de x é dividido por x ao quadrado. E eu sei que essa expressão em verde também divide x ao quadrado. Pô, então, se x ao quadrado divide p de x menos q de x e divide essa expressão em verde, então tem que dividir aquela outra. Mas se divide aquela outra, é porque tem que ser zero. Ah, mas por que tem que ser zero? Porque esse resto, que isso aí é o resto da divisão. Deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Isso aqui é o resto da divisão, tá? O resto da divisão. E esse resto, né, tem que ser identicamente zero. Tudo bem? Tá? Então, você pensa no algoritmo da divisão. Vamos lá, vamos pensar no algoritmo da divisão. P de x menos q de x. Peguei e dividi por x ao quadrado. Apareceu aqui, ó, x ao quadrado, essa expressão, e esse aqui é o resto. Pô, mas esse resto tem que ser zero. Porque divide x ao quadrado. Que x ao quadrado divide p de x menos q de x. Então, da onde eu tiro que A1 é igual a M,
e a zero igual a n. Então, basta eu escolher nesse estilo, tá bom? Tranquilo, pessoal? Então, é tangente dessa forma, tá? Vejamos, vamos para o próximo. Esse aqui é um exemplo aqui, eu acho, acho que esse aqui é interessante, né? E trabalha muito com completar os quadrados, né? E esse 2019 aí que aparece aí, eu posso mudar para qualquer ano não, para determinadas situações, né? Principalmente quando é 2019, 2000 quando não é primo, né? Ou ímpar, né? Melhor assim, tá? Que funciona para determinados esses valores. Então fica legal porque a resposta vai depender de 2019. Então, essa escolha aí não foi feita aleatoriamente, foi o ano que foi implementado, foi o ano que foi aplicado esse Exame Nacional de Qualificação, tá? Então, considere uma função polinomial, f de R em R, tal que f de x tem essa expressão. Ah, não quero abrir, não quero encontrar o polinômio de grau 4. Não quero fazer isso, tá? Determine as constantes k e h, tais que a função possa ser reescrita dessa maneira. Ok, tá? Então, você vai ter que abrir o quadrado, tá? 2x, né? No mais 2019, tudo bem? Tá, num primeiro momento a gente pode pensar, pô, é uma questão de conta, né? Você tem que encontrar essas expressões. Mas tá, tudo bem. Teve muita solução que o cara foi fazendo conta, 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 né? Peguei, abri o quadrado ali, abri o outro quadrado ali, somei os termos semelhantes, encontrei o K, encontrei o H, legal, tudo bem. Vamos fazer uma solução para você já ter na mente o que você sabe. Então, lembra daquilo que eu falei? O que eu falei? As questões que você sabe fazer, você tem que fazer bem, tá? Você visualizou a solução da letra A, então faça bem, tá? Então, é isso, tá? Eu vou dar uma solução aqui para vocês, só para evitar de fazer muita conta, tá? Então, às vezes você olhar coisas que são semelhantes, similares, para evitar de fazer conta. Por exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mi, né, uma letra grega, mi, mu, né, mu, igual a x ao quadrado mais 2019, chamar isso de facilita, porque você está fazendo um produto notável com dois termos, né, não com três. Então, vamos fazer isso aqui. Isso aqui de isso. Então, vai ficar o quê? Mu menos 1 ao quadrado, 2x mais 2019. Aí, vou faço o quadrado do outro lado, faço esse quadrado aqui, não é? Reparo que vai aparecer aqui, o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Aparece aqui em amarelo. Peguei aqui, ó, reapareceu o mu de novo, então ele fica menos carregado quando você faz esse tipo de jogada, tá? Ah, mas professor, eu quero fazer aberto tudo. Pode, não tem nada que impede você fazer isso, tá? Cuidado para não perder tempo, um tempo precioso. O que você tem que fazer bem, tá? Ok? Então, aqui ficou como? Isso aqui ficou mu ao quadrado mais 2 mu mais um. Essa expressão é um produto notável. Ok. Extraiu aqui. Tá vendo que é uma solução? Ela foi pensada, foi... Esse aí é o do gabarito, tá? Eu reescrevi nesse formato aqui para poder facilitar aqui, tá? Então, vejamos, ó. Espera aí. Deixa eu só fechar a porta aqui. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Ah, sim, não posso. E aí, rapaz, eu acabei que eu fui rápido, não tinha visto a questão do chat. Ser divisível por x, deixa eu ver, deixa eu terminar aqui que eu volto lá. Espera aí, tá? Deixa eu só fechar a porta aqui. Opa. Retornando aqui, né?
Então, vejamos, ó. Estou voltando aqui. Ficou como? Com essa expressão, tá? Depois eu volto lá naquela. Tá? Aí ficou, apareceu aqui, ó. X ao quadrado mais 2019 vezes x mais 1 mais 2019 ao quadrado. O K e o H, o K é 2019, o H é 2019 ao quadrado, tá? Então, logo, esses são esses valores, tá? Isso envolve o quê? Um produto, né? Produto notável, completar os quadrados. Uma questão do ENC, tá? Quanto é que valia? Não, nem sei. Esse primeiro item ali é meio ponto. Tudo bem? Agora, vejamos, ó. Usando a expressão encontrada no item anterior, encontre o menor valor real, alfa, assumido pela função f. Menor valor assumido pela função f. Boa, né? Né? Mas repara, vamos pensar aqui. Vamos pensar friamente. H. H não é uma quantidade não negativa, não é? Então, você tem que f de x é uma quantidade sempre o quê? Eu tenho a primeira expressão, deixa eu marcar aqui para vocês poderem visualizar aqui. Eu tenho essa expressão aqui, que eu sei que é uma quantidade não negativa porque está elevado ao quadrado. Eu tenho h, que eu sei que também é uma quantidade não negativa. A soma de duas quantidades não negativas é uma quantidade não negativa. Tá? Eu quero o menor valor. Bom, eu sei que h é constante. Eu tenho que olhar, então, para x ao quadrado mais k de x mais 1. O menor valor disso ao quadrado somado a h vai ser o menor valor da função f. Repara, o menor valor, olha a minha fala, o menor valor de x ao quadrado mais k de x mais 1 elevado ao quadrado mais h vai ser o menor valor da função f de x. Então, tem uma sutileza aí no processo, tá? Então, vejamos, vamos lá, vamos ver. Então, vamos para a próxima página. Então, aqui, ó, por A, f de x é isso. Tem que olhar para g de x. Quem eu tenho que olhar? Vamos dar nome aos bois, né? Vamos introduzir notação. Então, aquela x ao quadrado mais 2019, x mais 1, vou chamar de g de x. Vou olhar para isso. Vou olhar o discriminante, que é positivo. Como o termo quadrado de g tem coeficiente positivo, podemos concluir que o menor valor de g é o quê? Negativo. Espera aí, vamos lá. Vamos de novo. Como delta é positivo, delta positivo, o termo quadrado de g tem coeficiente positivo, né? Podemos concluir que o menor valor por g, ele tem que ser negativo. De fato, vai ser por quê? Por que ele tem que ser negativo? Porque ele é o y do vértice. O y do vértice. Assim, logo, olha o detalhe. O valor mínimo de g de x é igual a zero. Espera aí, vamos pensar. Se é o y no vértice, e esse y no vértice, não precisa efetivamente calcular o y no vértice. Porque eu sei que peguei a g, tem duas raízes. O gráfico é uma parábola. Vai cortar. Pô, espera aí. Mas eu vou levar ao quadrado. Não é? E eu quero, então, o menor valor. Então, qual o menor valor? Não da g de x, mas de g de x ao quadrado. Tem que ser zero. Ah, mas se for negativo? Se for negativo, vai ser. Quando você levar ao quadrado, vai ser o quê? Uma quantidade. Pega um número negativo, eleva ao quadrado, vai ser o quê? Uma quantidade positiva. Melhor ainda, vai ser uma quantidade não negativa. Né? Uma quantidade positiva. Mas nos zeros, nas raízes, vai ser o quê? Vai ser o menor. Então, logo, o valor mínimo de x tem que ser igual a zero. Então, é o menor valor, tem que ser zero. Então, esse alfa aí tem que ser 2019 ao quadrado.
Tem que ser 2019 ao quadrado. Foi? Foi? Porque, repara, pensa comigo. Então, vamos lá. G de x ao quadrado, g de x. É negativo, y no verso, então está abaixo de 2x. Espera, eu levo ao quadrado, vai ficar maior. Então, o menor valor que essa função que g de x ao quadrado vai assumir, ele tem que ser zero. Porque se não for zero, ele vai ser negativo. E negativo ao quadrado, positivo. Então, vai ser assim, então, o menor valor que g de x ao quadrado assume tem que ser zero. Tranquilo? Tudo bem? Claro. Ah, teve gente que tentou fazer conta e argumentar melhor, ver um argumento, né? Mais bonito, mas assim, é muito sutil, porque você vai ter que olhar para g de x ao quadrado e a expressão original, tá? Olha para g, tira a informação de g. Depois você tem que olhar para g ao quadrado. Depois tem que olhar para g ao quadrado mais h. Aham. Só que h é quem? 2019 ao quadrado, tá? Tranquilo? Então, esse é o nosso alfa. Voltando lá, só para recapitular aqui, encontre a média aritmética de todas as raízes da equação f de x igual a alfa, como alfa encontrado no item anterior. Encontre a média aritmética de todas as raízes da equação f de x igual a alfa, como encontrado no item anterior. Espera aí, mas a gente não sabe. Repara, você tem que ter feito o item A, você tem que ter feito o item B para resolver o item C. É isso. Sem o A e o B feito, você não vai conseguir fazer o item C, tá? Então, vejamos, ó, vejamos aqui, vejamos. Vamos capitular, vamos recapitular aqui. Então, voltando lá. Então, o que que eu vou fazer? Eu sei que o alfa é 2019 ao quadrado, e o outro lado é 2019 ao quadrado, lei de cancelamento, igual a zero. Igual a zero, tá? Tá? Pessoal, só um minutinho aqui, uma pausa rapidinho aqui, que eu vou atender a porta aqui, tá bom? Só um minutinho. Olá, pessoal, vocês ainda estão aí? Deixa eu ver. Mas rapaz, vou atender a porta, e o pessoal começou agitado, tá? Então, você igualou a zero. Ó, repara, lei de cancelamento, 2019 ao quadrado, é, retornou, né? Cortou, ficou ao quadrado, então o quadrado dando zero, então aqui tem que ser zero. Então, aqui você vai utilizar o quê? Logo, a média das raízes x1 e x2 tem que ser quem? Você não precisa calcular as raízes, né? Você não vai calcular as raízes, né? Vai ser quem? Você usa a soma de produto e você vai encontrar a soma. Somar você vai ter que dar quem? Menos 2019, né? Então, você não precisa efetivamente calcular as raízes. Ou pode pensar em Bhaskara, né? Sem calcular o discriminante. Então, você tem o quê? Quando você somar as duas e tirar a média, vai cancelar a raiz quadrada do delta. Então, vai aparecer menos 2019 sobre 2, que é o resultado.
Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tá? Então, só para a gente poder voltar aqui, ó, a definição, ó. Encontre o polinômio de grau 1, que é tangente para x igual a zero. Repara, para ser, ele tem que ser divisível, tá? Vamos recapitular aqui. Por que, no caso aqui é do exercício anterior, né? Não é dessa aqui. Então, só recapitulando aqui, só voltando porque me perguntaram no chat, ser divisível quer dizer que a diferença, ó, p de x menos q de x é divisível por x menos r ao quadrado. Para r igual a zero, então x ao quadrado tem que dividir a diferença, tá? Então, dizer que o polinômio P e Q de x são tangentes é quando essa diferença é divisível por x menos r, como r igual a zero, x ao quadrado, tá? Voltando aqui, só recapitulando aqui, porque aqui uma pergunta do chat, agora só voltando aqui, o senhor poderia me explicar novamente por que a função g de x ser zero? Fiz essa questão ontem e não entendi. Vamos recapitular então. Por que a g de x tem que ser zero? Ó? Repara, olha, se fosse aqui, pensa aqui comigo. Vou fazer uma jogada, né? Imagina que o delta desse zero. Deu positivo. Você está olhando para ele, deu positivo. Se ele desse por zero, qual seria o menor valor que a função g assumiria? Seria o y no vértice, certo? Seria, seria o y no vértice. Então, seria uma situação como essa. Então, pega, eleva ao quadrado, do y do vértice, que é zero, tá? Eleva ao quadrado e soma h. Agora, pensa que, imagina que o discriminante fosse negativo. Então, se o discriminante fosse negativo, esse delta, então seria uma parábola acima do eixo. Quem seria o menor valor que a função f assumiria? Seria o y de vértice da g ao quadrado, repara, y do vértice ao quadrado mais h. Esse seria o menor valor que a função assume. Ele queria saber ó, esse alfa, né? Saber justamente esse alfa. Esse valor. Tá? O valor que a função. Qual o menor valor que a função assume? Agora, o discriminante deu positivo. Então, deu o quê? Corta em dois pontos. Tá, espera aí. Se eu pego e elevo ao quadrado, não importa o valor que está aqui, ó, tá vendo? Esse valor aqui, ó, qualquer valor que eu pegue aqui, ao elevar ao quadrado, ele vai estar o quê? Vai ser sempre uma quantidade positiva, né? Você tem um número negativo, eleva ao quadrado, vai ser o quê? Uma quantidade positiva. Então, o menor valor que a função vai assumir vai estar aqui, nesse ponto, vai ser zero. Pô, se zero, a g é zero, tá? Então, gx ao quadrado também vai ser zero. Então, é no zero. O menor valor que a função g, não g, da gx ao quadrado vai assumir é zero, tá? Tranquilo? Aí, agora, eu tenho que... Eu tenho que... Meu afilhado entrou aqui agora. Entendeu? E meu afilhado acabou de entrar aqui. Tá? Então, é o menor valor da função, porque você vai olhar para gx. Então, você tem que controlar g de x, g de x ao quadrado e a f de x. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tá? Então, tem uma solução. Tranquila, né? Vejam, vamos para a próxima aqui, que a gente ainda tem uns 10 minutinhos. Tá? Vamos ver aqui. Aqui. Ah, aqui, legal. Esse aqui que eu queria chegar. Ó. Mais uma questãozinha aqui, eu peguei até a solução da direta, isso aqui foi 2021. Considere dois polinômios. Um polinômio de grau 4. Na verdade, são dois polinômios de grau 4. Um está escrito de determinada forma e o outro também. Eu quero que encontre os valores de A e B
possibilidade que os polinômios p de x, q de x sejam idênticos. Espera aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver os quadrados do segundo, vou igualar e vou combinar para ver se eu encontro as expressões. Não tem mistério, tá? Agora, com essas informações, obtenha o quê? As raízes de p de x. Então, ó, as raízes, como é que a gente vai obter as raízes de p de x? Eu vou transformar o quê? Ó, tá vendo? Eu vou resolver p de x através de quem? De q de x. Tá certo? Porque eu já determinei, ó. Determinei qual é que tem que ser. Tá? A igual a B igual a 1. Tá? Eu tenho que fazer o item A para fazer o item B. Porque eu tenho que saber qual é o A e B que fazem isso. Determinei. Deu A e B igual a 1. Vou fazer o seguinte. Vou usar a expressão que eu obtive em Q de x para poder encontrar as raízes de P de x. Não tem fórmula, não dá para você fazer, não vai ter. Como é que se diz? Modo tradicional, pesquisa das raízes inteiras, não vai ter, tá? Que vai atender essa situação. Nem biquadrada, não é esse caso, não é esse caso. Então, você só tem essa transformação. Fiz essa transformação, tá? O que que eu vou fazer? Bom, vou fazer uma jogadinha, tá? Tá vendo? Olha aqui a expressão aqui. Vou até marcar aqui para a gente poder visualizar melhor. Marcar de amarelo. Sei que a gente tá. Essas aulas são cansativas, né? Mas assim, tá vendo? Ó, aqui. X ao quadrado mais um menos 2x ao quadrado igual a zero. Já sei. Eu tenho que usar o item A. Então, eu sei que A e B é igual a 1. Disso aqui, eu consigo extrair essa expressão aqui. Tá vendo? Igualo. Depois eu tiro a raiz quadrada, que fica mais ou menos. Encontro duas equações. Como é que chama? Encontro duas equações quadráticas. E eu resolvo via o quê? Via fórmula de equações quadráticas. Então, aqui, ó, agora resolvemos as duas equações do segundo grau, tá? Tá vendo? Resolve essas equações usando isso aqui, a gente vai encontrar, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, agora resolvemos as duas equações, chegamos a essa expressão aqui. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tranquilo, tá? E isso aqui, essas são as duas raízes reais desse tipo de solução. Tranquilo, ó, tá vendo? Na verdade, são o quê? Mais ou menos, mais ou menos. Então, eu estou conseguindo aos pares, né? Tá vendo? Então, as raízes, ele estava perguntando o quê? Determine as raízes de P de X, tá? Então, aqui, ó, mais ou menos. E aqui eu encontrei, ó, tá vendo? São raízes, como é que a gente chama? É isso mesmo, né? Tá aqui, ó. As raízes são x1 e x2, né? Da equação original, tá? A equação original dessa aqui, tá? Ele descarta, cadê? Ele descarta negativo, ó. Essas duas raízes não são reais, ó. Ah, aqui, ó, perdão. Tá aqui, tá escrito aqui, eu não tô vendo. Essas duas raízes não são reais, ó, tá vendo? Por quê? Porque o discriminante é aqui, então a gente descarta, porque ele estava querendo saber o quê? Tava olhando aqui, as raízes reais. Então só vai ser a solução, só vai ser somente, ou melhor, perdão, vai ser essas duas soluções. Repara, agora tenho aqui, eu quero chamar a atenção de vocês, a pauta de correção. Determinar os valores de A e B. Encontrar as duas equações de segundo grau. Verificar que uma não tem, ó, repara, só verificar isso, ó, você ganha. Se você não disser que você está descartando, ó, porque a gente costuma, quando a gente dá aula, dizer o seguinte, a gente faz um xizinho, um risco, eu faço isso no quadro, é um vício meu. Eu estou dizendo, a gente vai descartar, essa aqui não pode ser porque é negativo, discriminante negativo. Aí eu faço um xizinho assim, você pode fazer isso na prova do ENC? Não pode.
Não tem significado. Então, o que que a gente quer dizer? Essas duas raízes não são reais. Tem que dizer, tem que escrever. É isso que eu estou querendo enfatizar aqui com vocês. Tá bom? E, por fim, determinar as duas raízes. Está vendo? Cadê? Você verifica que a equação, encontra a equação de segundo grau, verifica que não tem, que uma das equações não tem solução, e outra, determina as duas raízes. Essa e essa. Você fez uma conclusão, ó, tá vendo? É isso que eu quero enfatizar aqui com vocês. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Já está dando a hora do nosso almoço aqui, né? Então vamos parar e deixa eu fechar aqui esse vídeo. Aí a gente fica aí mais uns 5 minutinhos que eu falo mais com vocês, tá? Deixa eu só fechar o vídeo aqui. Então, pessoal, muito obrigado, tá? A gente continua depois, tá? Deixa eu dar um stop aqui.